Olá, meus amigos, minhas amigas, eu me chamo Kátia Vivas, sou astróloga e taróloga, e esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo de uma série sobre o eclipse lunar que acontece agora no dia 8 de novembro, tá? Nós já fizemos os dois primeiros falando mais sobre o eclipse propriamente dito, e esse terceiro e último vídeo eu estou falando, eu pretendo falar mais sobre a questão desse eclipse incidindo sobre o mapa do Brasil e também fazer um pouquinho sobre o mundo lá fora, né? As coisas que estão acontecendo. Né? Eu primeiro queria chamar um pouco de atenção sobre esse processo evolutivo que nós estamos, né, passando já de algum tempo para cá, né? Aliás, nós sempre estivemos em evolução, a gente é que não prestava atenção. Mas eu acho que, principalmente depois da questão da emergência sanitária da Covid e tudo, eu acho que a gente parou para perceber isso em termos mundiais, não só em termos de Brasil ou da nossa vida pessoal, né? Mas eu acho que a gente parou para perceber o quanto nós estamos sendo cobrados, né? Cobrados pelo planeta que nós vivemos, né? Por alguma autoridade espiritual que exista por aí, que você queira chamar do que você, né, do que você está mais acostumado, enfim. E pela nossa própria consciência, né? Eu acredito que nós percebemos naquela emergência sanitária toda, né? O quanto a gente é frágil, né? E ao mesmo tempo, o quanto a gente castiga, né, o planeta, a nossa sobrevivência, o nosso futuro mesmo, né? A gente sacrifica o nosso futuro em nome de um prazer do momento atual, do presente, né? E que nem sei se é tão prazer assim. A gente muitas vezes confunde prazer com consumismo e uma série de coisas. E eu acho que já de algum tempo para cá nós estamos sendo alertados com muita frequência sobre isso, né? Especialmente nesse momento, né, em que a gente veio, em termos de eventos astrológicos, muitos foram acontecendo. Na própria questão da Covid, a gente teve um grande número de planetas no signo de Capricórnio. A gente tem tido muitos planetas pessoais, né, ou transpessoais, né, perdão, transpessoais, né, ou sociais, atualmente em signos do final do zodíaco. E o zodíaco ele é um processo de evolução, né? Bom, tudo isso, na verdade, eu estou trazendo aqui para que a gente entenda que nós estamos num momento que faz parte do nosso processo evolutivo e eu acho que é uma data muito crucial para a gente. A sensação que eu tenho, principalmente com esse Urano em Touro, né? E nesse eclipse, principalmente, que é um eclipse que fala muito de fins e novos começos, não é nem recomeços, é novos começos, tá? Eu acredito muito que a gente já passou do limite, né? Acredito não, tenho certeza, isso é dito por muitos especialistas. Nós passamos do ponto de retorno, né? A gente não tem data para começar a desfazer algumas coisas erradas que a gente vem fazendo há muito tempo. Esse tempo já passou, a gente agora tem que começar a regenerar o planeta, né? E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Nesse eclipse, né, que a gente vê a presença da Lua junto com Urano, né, nessa oposição do Sol, enfim, eu já falei nos vídeos anteriores, é muito importante a gente entender, né, que é meio tic-tac, né? Tic-tac, tic-tac, o relógio está batendo, já chegou o tempo. As mudanças têm que ser rápidas, tem que ser ontem, anteontem, transdosontem, né? Ou seja, não dá mais, a Terra não aguenta mais. Possivelmente esse eclipse pode trazer, a nível mundial, algumas questões muito sérias em termos da crosta terrestre, né? Questões elétricas, tempestades elétricas, problemas com eletricidade, com explosões e uma série de coisas. E, bom, basta a gente olhar ao redor ou ler os noticiários para a gente saber que a gente está num momento, e não é à toa que esse eclipse acontece no eixo do medo também, né? Em que muita coisa pode acontecer que ameaça a nossa sobrevivência. Isso é importante a gente ter claro. Não estou fazendo aqui, né, uma manifestação de terrorismo, né, de existência da vida na Terra, nada disso, mas eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, tá? Essas questões, né, ligadas à eletricidade vão estar muito presentes. A gente tem visto, inclusive, né, ataques da Rússia a instalações elétricas, né,
da Ucrânia, disparos de mísseis atômicos, enfim, tem muita coisa acontecendo para a gente fingir que não está vendo, né? O fato de Marte estar retrógrado, eu acho que é um momento para a gente repensar essas coisas todas. Mas também o Marte em Gêmeos me fala muito sobre conhecimento, pensamento, né? Muitas vezes brigas, né? Discursos agressivos, né? Exaltação, não, acho que está misturado com Júpiter também, enfim, exaltação, a gente ter, às vezes, atitudes exageradas no que a gente diz, falta de tato, falta de diplomacia, tá? Mas eu acho que às vezes alguma fagulha pode escapulir, então é bom a gente ficar atento, né? Porque quando Urano se envolve no processo, é difícil prever, porque qualquer coisa pode acontecer, tá? Mas não quero meter medo em ninguém, eu quero, na verdade, falar de possibilidades, né? Quando a gente vai para o mapa do Brasil, né? Eu acho muito interessante, porque tem uma situação muito legal, não é legal, mas enfim, mas chama atenção. O mapa está aí do lado, e eu queria que vocês prestassem atenção, eu fiz um desenho aí, principalmente no Plutão junto com Júpiter, ou seja, nesse momento, em relação ao mapa do Brasil, eu uso um mapa em que o ascendente do Brasil do mapa, eu uso o mapa da independência, né? O ascendente é peixes, tá? Eu acho que a gente tem uma identidade muito mais pisciana do que aquariana, mas tem outros astrólogos que pensam diferente. Mas nesse mapa aí que eu montei, né, a gente vai ver que o Júpiter do céu, tá? Está muito próximo de Plutão, do nosso Plutão, tá? O nosso Plutão, no nosso mapa, está em Áries, né? É um Plutão já estressado, porque faz um aspecto de quincúncio com o Marte em Escorpião do mapa natal, né? Então, assim, a violência está sempre aí presente, né? Incomoda, está próxima, é desconfortável e está presente. E isso eu não preciso falar, não só do momento atual, mas se a gente fizer né, uma volta ao passado e falar sobre a nossa história, né? A gente já vê que a nossa história é marcada por muitas questões violentas, né? E não só violentas, por questões também, a gente tem um Quiron em Áries, né, e que está sofrendo, que já sofreu e continua ainda sofrendo o retorno de Quiron, né, sobre o Quiron natal. E esse Quiron fala um pouco da nossa dificuldade de identidade. Somos um país que tem muitas contribuições diferentes, né? Indígenas, os povos originários de modo geral, negros que vieram para cá, né? Também contribuir, né? Vieram numa imigração forçada, né? Enfim, mas a gente tem uma dificuldade de identidade, a gente se identifica com o que está lá fora e muito menos com o que está dentro da gente, né? Basta citar o movimento de 22, né, de 1922, da Semana de Arte Moderna, em que foi né, um alerta sobre que a gente não sabe quem é a gente, né? E eu acho que esse processo da chegada do Quiron, né, dessa coisa, é também um processo de cura, né? É um processo de crise e cura. E o Júpiter chegando em cima do Plutão é muito interessante, porque esse aspecto, tá? É um aspecto muito tenso, né? É um aspecto em que a gente é tentado a flertar com corrupção, com abuso de poder. Nossa, né? Um prato perfeito, né? Esse transe, ele pode despertar na gente reações muito profundas, viscerais, compulsivas até, né? Não que a gente queira punir o outro, não é exatamente isso, mas assim, é uma ambição que se tem de impor o seu ponto de vista, né, a sua visão de poder, que passa por cima de qualquer um, né? É um aspecto também que fala muito sobre manipulação dos outros, né? Isso é uma temática muito presente aí, tá? Essa manipulação, ela tanto pode ser ativa como passiva, a gente sofrer essa manipulação ou a gente fazer essa manipulação, né? Mas é interessante que nesse processo aí, desse aspecto, a gente fica mais consciente dessas energias sutis, né, que estão realmente governando a realidade. A gente se liga, né, principalmente nessa questão do poder. Nunca estivemos tão envolvidos ou voltados para a política, tá?
esse aspecto que a gente está vendo de Júpiter e Plutão não é um aspecto que acontece com muita frequência, não, tá? A última vez que Plutão, né, esteve em Áries, que foi justamente o nascimento do Brasil, como Brasil independente, foi justamente entre 1821 e 1852. E aconteceu muita coisa nesse período aí. A gente tem as revoluções nacionalistas na Europa, né, a busca de identidade, aquela coisa toda, tá? A gente tem, né, e aí a gente vai ver também as independências, do modo geral, as revoluções nacionalistas na Europa, as independências aqui na América, tá? O desenvolvimento de independência, né, de autonomia, da individualidade e da liderança, tá? Então a gente vê isso acontecendo historicamente falando, tá? É uma vontade enorme de se ter poder, né? Isso não necessariamente precisa ser negativo, né? Pode ser uma atitude de líder, né? Mais pioneira, mais corajosa e às vezes ditatorial. Esse é um período de muitos embates, tá? Mudança que pode ser feita de forma pacífica ou pelas armas, né? Mas a gente não pode esquecer que Plutão representa um desapego de tudo aquilo que a gente não precisa mais. É a força que destrói e que reconstrói. E esse eclipse tem tudo a ver com isso, né? Bom, além desse Júpiter fazendo esse trânsito sobre Plutão, e eu acho que a gente está vivenciando, porque um eclipse, né, e a proximidade dos planetas não acontece só no aspecto exato, né? E um eclipse ele tem repercussão por um tempo bastante grande, né? Até que um outro eclipse como aquele o substitua, né? Então, geralmente 6 meses, às vezes um ano e meio até, né? A gente tem um outro aspecto que eu quero chamar a atenção, né? Que é Urano e a Lua desse eclipse está caindo na casa 3 do Brasil. Então, o eixo 3 e 9 está bem movimentado no mapa do Brasil, né, da independência do Brasil. E é interessante que na casa 3 a gente tem Saturno. Saturno, às vezes, é um roda presa, né? Saturno, e o que é a casa 3, né, no mapa? Coisa? A casa 3, ela tem a ver com as movimentações, né? A movimentação, as estradas. É interessante, né? Tudo isso e que às vezes ficam complicadas de se andar, né? Também tem a ver com a educação, né? A educação, principalmente a educação dos primeiros anos escolares, tá? Até o ensino médio, às vezes, né? E aí, esse Urano com essa Lua caindo aí, tipo assim, a gente tem que mudar a forma de pensar a educação, né? A gente tem que mudar a nossa maneira de sentir a educação, né? Buscar ideias e emoções um pouco mais... mexe com a emoção, mas mexe também com o sentido de liberdade, tá? Principalmente com essa casa 9 aí bastante cheia, então uma coisa muito de a gente se abrir as fronteiras. E essas fronteiras podem ser externas como podem ser internas. A gente aceitar mais os outros, né? A gente se comunicar melhor, ainda que a linguagem saia bastante agressiva, já que a gente já tem um Marte vivendo ali dentro, né? Da casa 9, né? Em Escorpião. Então, às vezes fica um pouco difícil. Mas a gente pode usar essa energia também, escorpiana aí toda que a gente tem nessa casa, de projeção no mundo. E acho que a gente está buscando fazer isso, até porque o meio do céu, que é um ponto importante, que é o que a gente objetiva, desse eclipse, está caindo em cima do nosso Sol, que é na casa 7, que já é uma casa de busca de parceiros, né? De encontrar com o outro e tudo mais. Isso é um aspecto muito positivo. Então, a gente pode reabilitar esse Sol virginiano. Além do mais, esse eclipse, para os signos principalmente de Virgem e Peixes, são muito benéficos, né? Porque é como se você reaprendesse ou refizesse ou de novo apostasse em novos projetos, tá? A Vênus grudadinha no meio do céu, né? Eu acho que é bem interessante, porque a gente vai se mostrar de uma forma verdadeira, com profundidade, com compromisso naquilo que a gente quer. Então, em termos, do nosso mapa, eu acho assim que existe uma grande força de vontade, né, que leva você, nós todos, né, a realizarmos mudanças e transformações profundas, radicais, para que a gente chegue aonde a gente realmente quer.
Mas o importante, antes de tudo, é saber exatamente o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Esse é o grande desafio que esse eclipse coloca dentro da nossa vida enquanto cidadãos, né, brasileiros, né? A gente precisa realmente resolver essa crise de identidade que a gente tem, né? E abraçar de verdade quem nós somos, né? Eu acho que a cura se dá nesse processo, né? Da gente abraçar, porque a gente é tão querido por tantos outros povos, por que que a gente não se quer, a gente não se ama da maneira que tantos outros povos, né, demonstram com a gente, né? Então, ao invés de ter medo do outro, é preciso acolher o outro, né? Porque, como eu sempre digo, o outro mora dentro da gente, né? Bom, gente, eu espero ter... Tem outras coisas aqui nesse mapa e tudo, mas assim, tem muita coisa, né? Não dá para ficar falando, né, uma vida inteira que nem vocês têm paciência de ouvir. Mas o que eu queria falar é muito isso, né? É interessante que o Marte, né, em Gêmeos, cai justamente na casa 4 do Brasil. Então, a questão dos povos originários vai estar muito premente, uma série de coisas. A gente precisa encontrar o Brasil que existe dentro da gente. Essa é a minha dica, tá bom? Um grande beijo para vocês. Um eclipse que deixe morrer o que não tem mais interesse, o velho, o que não constrói, o que só destrói. Para que você abra espaço para construir o novo, né? Porque é muito importante a gente morrer e voltar a viver, porque é só assim que a gente consegue uma vida nova, tá bom? Um grande beijo para todos, até um próximo eclipse ou uma lunação. Um grande beijo, tchau, tchau. Meu nome é Kátia Vivas, astróloga e taróloga. Se você curtiu os vídeos, né, curte aí também e manda para seus amigos que gostam desses temas, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.